Graça e paz. Sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Cooperador de Deus, semeador da palavra do Reino, ministro do Novo Testamento, habilitado pelo Espírito Santo. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Amém? Lembrando que aquele escritor sagrado, aleluia, um judeu convertido, escrevendo a igreja judia convertida, aleluia, procurava confirmar aquela igreja a permanecer na graça de Deus, visto que alguns de seus membros estavam desertando da palavra apostólica, da fé em Cristo, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmar aquela igreja a permanecer na graça, ele enumera as distinções entre a aliança do Sinai, dada a Moisés, e a aliança de Cristo, que o Filho amado inaugurou no Calvário. Sempre aquele escritor, nesse propósito, nomeia a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna. E a primeira das distinções que temos visto nesses vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Isso é possível conferir em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, no passado remoto, outrora, Deus pelos profetas falou a Israel. Nos últimos dias, no ano aceitável, no agora, na plenitude dos tempos, no tempo chamado hoje, na última hora, Deus fala à sua igreja, os salvos, convertidos a Cristo e seu Evangelho, pelo seu Filho amado. E isso é possível confirmar em Hebreus capítulo 2, verso 3, que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Quer dizer, a palavra da salvação era nova porque iniciou com o Salvador. E ela é confirmada, continuada por aqueles que dele a ouviram, seus apóstolos. Essa palavra de Cristo e de seus apóstolos se encontra de Mateus a Apocalipse. Amém? Porém, nesse vídeo, o que será observado, investigado em especial é que o testemunho de Deus que o Pai deu de seu Filho, quando da chegada do seu reino no Monte da Transfiguração, aquele testemunho implicou na condição da palavra dos apóstolos como palavra profética. Quer dizer, o testemunho de Deus credenciou a voz dos apóstolos como voz profética da nova aliança. E isso é possível conferir em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando
estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, São Pedro está refutando pregadores estranhos e doutrinas estranhas, que ele chama de palavras, fábulas engenhosamente inventadas. E na busca de refutar tais pregadores e tais pregações, ele invoca o fato de ter sido testemunha ocular da chegada do reino de Deus no Monte da Transfiguração, para se afirmar como profeta e afirmar sua palavra como profética. Sim, amado, o fato de os apóstolos estarem presentes naquela montanha quando do testemunho de Deus, investiu eles da condição de profetas do reino dos céus. Sim, como eles testemunharam o testemunho de Deus a respeito do seu filho, eles receberam a credencial de profeta. E São Pedro se vale disso para se confirmar diante daquela igreja e confirmar sua palavra como profética diante daquela igreja, refutando pregadores estranhos e palavras estranhas, às quais ele se refere como palavras, fábulas engenhosamente inventadas. Mas não apenas São Pedro se vale daquele testemunho, não apenas São Pedro se vale do fato de ter presenciado, ouvido e visto coisas do Senhor Jesus para se afirmar diante da sua igreja, como escolhido profeta de Deus. São João também, outro que esteve naquela montanha, se vale de ser testemunha ocular. Isso está em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso 1, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, atenção, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Atenção, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber aviso de novos vídeos. Amados, o fato de os apóstolos terem testemunhado o testemunho de Deus os investiu da condição de profetas. E São João confirma isso, a ponto dele dizer: o que temos visto e ouvido vos anunciamos, para que mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quer dizer, para ter comunhão com o Pai e com o Filho, antes precisa ter comunhão com os apóstolos. Que autoridade! Que credencial! Não havia falsa modéstia nos apóstolos, eles sabiam da condição deles. Qual pastor? Profetas do reino dos céus. Como eles testemunharam o testemunho de Deus em favor do seu Filho, os apóstolos foram alçados à condição de profetas de Deus a falar pelo seu Filho depois que ele subiu aos céus. Seja qual for o seu credo, o seu livro sagrado, seu profeta, com todo respeito, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha para a aliança cuja palavra única e exclusiva é do Filho e dos seus profetas, os apóstolos. Amém?